Noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um episódio do Juristoca e hoje nós temos uma presença ilustre como nossa convidada. Estou só aguardando ela entrar aqui na live para poder já aceitar. Teremos a presença da nossa co-presidente da UAB Tocantins, doutora Larissa Rosenda. Já vou. Oi, Oi, doutor. doutora Larissa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito bem, eu quero agradecer, ou melhor, quero já começar essa live agradecendo a senhora pela presença, pela disponibilidade. Sei que o tempo da senhora está curtíssimo, ainda mais agora, nesse início de gestão, mas desde já quero manifestar aqui a minha gratidão, o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito à senhora. Obrigada, Rérix. Eu estou muito feliz de estar participando. É sempre um prazer muito grande. E apesar da correria, eu entendo a necessidade e a importância da gente falar sobre esses temas. Não só para advogados, mas também para todo o público que ou já passou ou provavelmente vai enfrentar algum processo como esse. Então, é um prazer muito grande. Muito obrigada pelo convite e por disponibilizar esse espaço, né? Não só para mim, mas para muitos outros colegas que já passaram por aqui e que também vão participar do seu programa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente, mas é um tema que é muito especial e muito delicado. Afinal de contas, a gente sempre diz que no direito cada caso é um caso. E quando a gente vai tratar de inventário, essa máxima se aplica ainda com maior força, né? Porque afinal de contas, cada família tem uma configuração, cada família tem uma forma de administrar seus bens, tem toda uma questão que tem que ser observada. Então, por isso que inventário sempre é uma questão muito delicada e muito complexa, né? E, doutora Larissa, antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria muito que a senhora explanasse aqui, explicasse para a gente a respeito de um mito. Tanto no inventário judicial, como também no extrajudicial, eu preciso ou não do acompanhamento de um advogado ou de uma advogada? Precisa do advogado, né? Tanto no inventário judicial e extrajudicial. E aí eu sempre falo, até para os clientes que chegam lá no escritório, porque infelizmente a gente encontra ainda pessoas que rebatem, né, sobre a necessidade do advogado, tanto em questões de inventário, casamento, em relação ao divórcio, então há muitas essas críticas. Mas a importância do advogado, muito além dessas questões jurídicas, é aquele conhecimento técnico de fazer com que as partes elas entrem em acordo. Porque eu sempre falo, o procedimento judicial de inventário, para mim, é um dos mais complicados, um dos mais burocráticos. E há uma necessidade muito grande de ter um profissional técnico naquela área para tentar apaziguar, para tentar fazer da melhor forma e evitar certos prejuízos, até porque quando a gente fala de inventário, a gente está tratando aqui de bens de cunhos financeiros. Então, o prejuízo é muito grande se não houver esse profissional fazendo essa avaliação, fazendo esse acompanhamento do processo. De um advogado, né, que seja ele qualquer tipo de processo, é sempre fundamental. Em especial quando é advogado de confiança, né, que todos deveriam ter, mas infelizmente nem sempre observam essa questão. Doutora Larissa, qual é a diferença entre um inventário judicial e um inventário extrajudicial? Certo. Então, o inventário ele é relacionado à transmissão de bens. Então, quando uma pessoa falece, existe a necessidade de estar efetuando essa transmissão, tanto dos direitos, bem como das obrigações. Quando a gente fala de maneira geral, nós imaginamos a transmissão desses bens, mas na verdade as dívidas também se transmitem. Inclusive, há um mito, né, que a pessoa fala, não, quando a pessoa morre, morre também as dívidas. Na verdade, essas dívidas não morrem. Elas Os também são credores precisam receber, né, doutora Larissa? exatamente. Então, essas dívidas, elas são transmitidas, óbvio que elas respeitam ali o limite do quinhão hereditário recebido por cada um dos herdeiros, mas é de fato transmitida. E hoje, para a gente efetuar esse procedimento da transmissão para os herdeiros, a gente tem alguns procedimentos. Os mais conhecidos é aquele procedimento extrajudicial e o judicial. O procedimento judicial, ele é aquele que é feito nas vias judiciais, porém tem alguns requisitos que nos levam a ir por essa via, que são eles, quando há litígio entre as partes, infelizmente, geralmente isso é o mais comum de acontecer, quando se trata da abertura de inventário ou algum litígio em relação aos herdeiros, que muitas das vezes não reconhecem outro herdeiro. A gente tem muitas das vezes litígio em relação à própria partilha de bens.
Outros casos também que levam ao inventário a ser feito na via judicial são casos dos menores incapazes ou pessoas incapazes, interditados, tudo isso há necessidade do acompanhamento pelo juiz e também da fiscalização por parte do Ministério Público, e também há casos em que há o testamento, é necessário que seja feito na via judicial. Por outro lado, a gente tem o procedimento que é feito na via extrajudicial, que é aquele realizado em cartório. Eu sempre digo, ele é menos burocrático e tem menos custas, porque aí a pessoa ela já não vai pagar as custas judiciais, então ele se torna um pouco mais barato e também um pouco mais rápido de se fazer na via administrativa. Porém, eu também tenho alguns requisitos a serem cumpridos, como não haver litígio entre as partes elas precisam estar em concórdia um com o outro em relação à partilha de bens, em relação aos herdeiros, precisa também que todos sejam maiores e capazes. E aí a gente tem algumas diferenciações, né, de procedimentos de um para o outro. Mas existe também alguns pontos em comuns, que é a necessidade de advogado e também em relação ao prazo, né? A gente tem um prazo aí de 60 dias para a abertura desse inventário. Há muitas críticas, né? Infelizmente é um prazo muito curto para pessoas que muitas das vezes passam pelo processo de luto, mas é um prazo que precisa ser respeitado para que não haja aí a incidência da multa. Doutora Larissa, a pessoa que, um exemplo, perdeu o pai e ela quer dar entrada no processo do inventário. Tem um passo a passo? Quais são outras pessoas que ela tem que procurar? Ela sozinha pode começar esse processo? Como é esse passo a passo do início do processo do inventário? Certo. Tanto o inventário da via judicial e da via extrajudicial, existem alguns procedimentos que precisam ser seguidos. E eles possuem algumas diferenciações entre eles. O nosso tempo ele é bem curtinho, então eu vou te passar de maneira bem geral as aplicações tanto do inventário judicial e do inventário extrajudicial. A abertura dele pode ser feita pelo meeiro, que é o cônjuge sobrevivente, ao companheiro, que muitas das vezes precisa ter reconhecido a união estável para abrir o inventário. Pode ser feito, inclusive, por credores. Tem pessoas que, às vezes, acabam falecendo deixando dívida, e aqueles credores podem também solicitar a abertura do inventário. Então, Então, é um rol apenas muito amplo. um parêntese, não precisa ser, então, um parente ou herdeiro. Se eu sou credor de uma pessoa falecida, eu posso dar entrada no início do processo do inventário. Você pode estar solicitando aí a abertura do inventário. E a gente faz esse procedimento. Então, vamos supor, a primeira coisa que eu sempre falo que é muito importante é a contratação de um advogado. É preciso esse profissional para estar auxiliando, fazendo esse acompanhamento do processo. E o segundo passo, que talvez é um dos que dá um pouquinho mais de trabalho para o profissional, que é a reunião dos documentos. Parece uma tarefa simples, mas na verdade não é. O processo de inventário ele é bastante burocrático e é justamente esse cuidado na reunião de documentação que vai garantir ali que ele seja um processo mais célere. Então a gente tem que fazer essa reunião dos documentos do decujus, que é aquela pessoa que faleceu, que são os documentos pessoais, RG e CPF, a certidão de óbito. Hoje eles exigem também documentação de renda, o imposto de renda, algum extrato bancário, extrato de aposentadoria. E aí, Erickson, na prática, a gente muitas das vezes acaba esbarrando com uma dificuldade de conseguir documentação de renda, porque apesar do prazo ser de 60 dias para abertura de inventário, tem pessoas que vai abrir 15, 20 anos depois, somente quando tem a necessidade de vender algum bem é que eles vão abrir o inventário. Mas existem algumas saídas na reunião dessas documentações, como o próprio inventariante fazer uma declaração, olha, o decujus, na época que era vivo, exercia tal função, recebia tal valor. É aceito hoje em dia, tanto pela via judicial como na via extrajudicial. A gente tem que fazer a reunião dos documentos dos herdeiros, tomar o maior cuidado possível, verificar se os herdeiros são casados, porque se são casados também a gente precisa apresentar a documentação dos cônjuges, porque senão não passa ou pode dar um problema lá na frente. Além disso, a gente apresenta os comprovantes de residência, que é muito importante, e reunião dos documentos dos bens, matrículas de imóveis, verificar documentos de carro para verificar se existem veículos em nome do decujus, extratos bancários, aplicações financeiras, fazer uma busca bem minuciosa de todos os bens para que não haja nenhum prejuízo lá na frente. Depois disso, a gente segue o passo a passo, que é o protocolo da petição inicial. Isso se a gente for pensar a nível de um inventário feito na via judicial. Mas na via extrajudicial a gente também vai fazer uma petição inicial para ser protocolada ali no cartório.
Essa petição inicial, a gente vai arrolar muito bem ali quem são os herdeiros, arrolar todos os bens que vão fazer parte do inventário, que são as primeiras declarações, é somente para abrir, depois a gente apresenta esse documento mais detalhado. Apresenta a cota parte de cada um dos herdeiros, seja através de fração, através de porcentagem, o valor exato daqueles bens que vão ser partilhados, e apresentamos também a nomeação do inventariante, que é um passo muito importante, que é justamente aquele que vai responder, aquela pessoa que vai cuidar dos bens, prestar contas que forem solicitadas pelo juiz, tem feito essa nomeação do inventariante. Ela presta um compromisso e o juiz automaticamente segue com o despacho para que ele seja ali responsável. Depois que a gente faz, depois que é feita essa apresentação da petição inicial, existem dois caminhos. O primeiro deles é aquele inventário que está basicamente todo mundo de acordo. O processo ele vai seguir para os demais processos, mas existe a possibilidade de impugnação após a apresentação dessas declarações. Muitas das vezes é um herdeiro que fala, olha, eu não reconheço essa pessoa aqui como meu irmão, por exemplo, então ele já impugna. Ou então ele impugna o valor de bem que foi declarado naquele valor da partilha. Existem vários tipos de alegações que podem ser ali levadas adiante quando se trata de uma impugnação. Mas se não houver impugnação, a gente segue para uma outra parte muito importante no inventário, que é justamente o recolhimento do ITCD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Esse imposto do ITCMD, ele é de competência da Fazenda Pública Estadual. Então, quem faz o recolhimento é o Estado. Geralmente, leva-se esse pedido para a Secretaria da Fazenda, a coletoria estadual, eles vão passar para um auditor fiscal que vai fazer a avaliação desses bens. Hoje, eles vão no local. Né? Tem até uma crítica de pessoas que fazem aqueles pedidos para que a avaliação seja feita através do valor venal, mas hoje, no estado do Tocantins, propriamente, eles vão no local para fazer a avaliação dos bens. Feita essa avaliação do bem, é emitido o imposto de transmissão causa-mortes, os herdeiros, eles vão pagar esse imposto, seja através de recurso próprio, mas na maioria dos casos eles acabam pedindo autorização para o juiz para vender um dos bens e pagar aquele imposto, até porque todas as despesas oriundas do inventário precisam automaticamente ter esses custos vindos também do montante do espólio. Então, existe essa possibilidade de pedir autorização de venda, de pedir liberação de valores em conta para efetuar o pagamento desses bens. E aí, depois disso, a gente segue efetivamente para a parte da partilha. Isso falando de uma maneira bem geral, porque existem outros procedimentos mais específicos que acontecem. E a gente passa para essa partilha, que é as últimas declarações. A gente vai mostrar para o juiz, olha, foi recolhido o imposto, tem isso aqui de bens a ser partilhado, tem isso aqui de dívidas. Na verdade, as dívidas elas são pagas, inclusive, antes de efetuar o imposto de TCD, que é uma dica muito importante para o advogado. Recolher primeiro, fazer o pagamento primeiro das dívidas, para depois recolher o ITCD, para não pagar um imposto sobre uma porcentagem do quinhão total, que, inclusive, muitas das vezes recai sobre a dívida. E aí, feita a partilha, informado o quinhão hereditário de cada um, informando o valor da porcentagem, o valor exato que cada um vai ficar, é efetuada a partilha. E aí a importância de um advogado, ele ter muito bem alinhado isso entre os herdeiros, porque nesse momento é justamente aquele que a gente decide. Quem vai ficar com cada bem? Vamos fazer o registro no nome de todo mundo, efetuar ali a divisão através de fração daquele imóvel, vamos fazer a divisão do dinheiro de que forma? E aí, nesse momento, o juiz ele faz a emissão do formal de partilha para que sejam feitos os procedimentos administrativos ali após, que é justamente o registro em cartório dos imóveis, a transferência do veículo no Detran, a liberação de valores que muitas das vezes existem em conta, e é basicamente esse o processo. O processo de inventário ele é muito mais complexo que isso, mas de forma bem seca mesmo, a gente passa por esse procedimento. São essas as etapas que a gente vai passar. Toda a explanação da senhora agora, doutora Larissa, me fez recordar das nossas aulas de direito sucessório lá com a professora Priscila Madruga, né? Até vi ela entrando aqui há pouco na live, e até quero render aqui homenagens à nossa sempre mestra, né? Que realmente a senhora, assim como ela ministrava lá na faculdade, a senhora acabou de nos dar uma aula, mesmo que de forma resumida por causa do nosso tempo, mas a respeito de como, de fato, é o processo, né, em inventário. E é muito bom que a senhora falou que é justamente para as pessoas entenderem a complexidade de um processo como esse, que não é só chegar, falar para o juiz que cada um vai ficar com uma coisa e acabou. Não, não é assim. Talvez se fosse mais simples seria até melhor, mas essa não é a nossa realidade. Exatamente. Doutora Larissa, estamos já caminhando aqui para o fim, falta 5 minutinhos, mas eu acho que tem uma pergunta que é muito importante também, dado ao show de aula que a senhora deu agora há pouco.
quais são os erros mais comuns em inventário, talvez na entrega da documentação, aquilo que não é deixado de observar? Isso. Quais são os erros mais comuns em relação a isso? Eu fiquei triste agora com pouco tempo. Doutor Erickson, existem alguns Pouco erros tempo, que são aí já com um convite para a senhora retornar. com certeza. Mas, assim, existem alguns erros que são cometidos tanto pelas partes, mas inclusive pelos advogados também. O primeiro erro que eu sempre falo é não tentar resolver a situação com os herdeiros antes de levar para a via judicial. Porque muitas das vezes, quando o cliente chega para falar sobre o inventário, ele já chega com um problema. E ele já chega falando, olha, o meu irmão, ele não quer resolver. Então, vamos logo para a via judicial. O advogado, ele também tem essa Ou missão então de... vendi um bem. Isso, exatamente. Estou E com aí a gente assim, inclusive, doutora. então já vai técnica, que é de sentar com todos os herdeiros e tentar resolver aquilo ali para que não vá para a via judicial. Óbvio que a gente não consegue isso em todos os casos, mas a tentativa ela é sempre muito válida, tanto para os clientes, que vão ter um processo menos moroso, e tanto para o advogado, porque ele automaticamente, se ele conseguir fechar um acordo, ele vai conseguir advogar para todos os herdeiros e, obviamente, a rentabilidade dele vai ser maior ali nos honorários. Então, é muito importante se atentar a isso, de tentar fazer acordo entre as partes. Um segundo erro muito importante é não identificar o patrimônio do falecido antes de entrar com o inventário. E isso, o que funciona? Muitas das vezes a gente não faz aquela busca inicial, que é verificar quais são todos os bens do falecido, não busca em cartório, não faz aquela busca no Detran, busca de extratos bancários, aplicações financeiras. Isso lá na frente pode exigir do advogado que se faça uma retificações ou até uma sobrepartilha, caso o inventário ele já tenha sido finalizado. Isso gera um problema muito grande para as partes, que vão ter que enfrentar aquele processo novamente, e também para o advogado, que vai ter um trabalho dobrado. Então, é muito importante fazer essa verificação. E aí, já entrando nessa linha, um outro ponto muito importante é fazer a verificação dos bens, tanto da pessoa que faleceu e tanto do companheiro dele. Porque muitas das vezes o advogado só vai em busca dos bens que estão vinculados ao nome do falecido. Mas ele tem que lembrar que ele também tem direito a 50% do companheiro. Então, é pedir também o extrato bancário da conta do companheiro para verificar qual era o saldo da conta até a data do falecimento, porque todo aquele valor também tem que entrar na partilha, também tem que entrar no montante ali de 50%. E isso muitos advogados, às vezes, acabam não fazendo e geram prejuízo, obviamente, para os herdeiros. Um outro ponto muito importante também, que às vezes é um erro cometido, é não relacionar os bens do cônjuge sobrevivente, né, que eu falei nessa constância do casamento, e não identificar os regimes de bens do casamento e eventuais relações anteriores. E isso afeta de uma maneira absurda, porque o regime de partilha de bens do inventário, ele segue muitas das vezes o rito do regime do casamento, o regime de bens que foi adquirido ali no casamento. Em regra, quando a gente vai fazer uma partilha de uma pessoa casada, a gente entende que 50% é referente à meação. Então, a meeira, ela recebe 50%. Mas existe caso que essa meeira, ela também vai ser herdeira, ela também vai concorrer com os herdeiros. São os casos, por exemplo, de pessoas casadas em comunhão parcial de bens e que uma das partes tem algum bem particular. Então, só para ficar mais claro, que às vezes a gente fica perdido nessas explicações. Vamos supor que João é casado com Maria. E aí, João, ele tinha um bem antes do casamento. Esse bem que ele tinha antes do casamento é considerado bem particular. Quando ele casou com Maria, ele constituiu alguns outros bens junto com ele, esses bens vão fazer parte da meação. Aquele bem que ele tinha antes, ele não entra na meação, porque Maria não ajudou ele a construir aquele bem, efetivamente. Porém, ela entra como herdeira. Porque no regime de comunhão parcial de bens, os bens particulares entram na herança para essa cônjuge sobrevivente. Então, além de meeira, ela também é herdeira. Se o advogado não verificar novamente direitinho essa situação, ele acaba passando para essa meeira somente a parte da meação, somente 50%, enquanto, na verdade, ela tem direito a muito mais. E outro ponto também muito importante, só para finalizar, que eu já vi que o tempo está ali em cima, é não verificar os relacionamentos anteriores. Porque o que acontece? Hoje no Brasil, infelizmente, acontece da pessoa ela casar, ela separa ali de corpos, mas ela não faz o divórcio no cartório e ela já engata a seguir uma união estável. E isso gera um problema muito grande, porque união estável a gente
automaticamente liga a comunhão parcial de bens. Só que pelo fato dele não ter finalizado o casamento, não ter feito o divórcio, deixa de ser comunhão parcial de bens e passa a ser separação obrigatória de bens. Então já gera uma confusão muito grande, muito maior, e o advogado tem que ficar atento a esses detalhes para não cometer um erro maior lá na frente. Mas assim, são muitos outros erros cometidos por advogados que eles precisam ficar atentos para não incidir nesse problema, não gerar prejuízo para o cliente e um prejuízo próprio, tanto em relação aos honorários, de ter um trabalho muito maior do que aquele que ele calculou na hora da cobrança e gerar um transtorno aí muito grande para todas as partes. Doutora Larissa, estamos quase estourando o tempo, mas eu vou esticar mais um pouquinho aqui para, primeiro, mais uma vez, agradecer a senhora pela presença, né, por tudo que eu acompanhei aqui hoje, realmente foi uma aula. E aqui já vai sair o convite, não é nem para mais um, vai ser pelo menos para mais dois, para a gente falar mais sobre erros, mais sobre o extrajudicial, que precisa do advogado ou da advogada, que isso é muito importante deixar claro. Mas eu quero fazer um depoimento pessoal, não à advogada Larissa, mas à amiga. Nós que somos contemporâneos de faculdade, né, nós que estamos trabalhando juntos a favor da advocacia tocantinense, quero dizer que sou muito grato e me sinto extremamente representado, tendo a senhora como nossa co-presidente, uma advogada de origem humilde, uma jovem advogada, uma brilhante advogada. E isso é muito bom, porque isso nos incentiva a ir além, nos incentiva, né, a sermos melhores profissionais, a sermos melhores advogados, que afinal de contas é isso que a sociedade espera de nós. Então, fico muito, muito agradecido mesmo por ter topado esse desafio, por ter se colocado à disposição, apesar das dificuldades que são inerentes ao início de qualquer gestão. E eu vou vou conceder aqui para a senhora 1 minuto para que a senhora converse com a nossa audiência que está ao vivo e, claro, essa mensagem também será difundida através das nossas redes sociais. Obrigada, Herixo. Como eu falei no início, é uma felicidade muito grande participar, principalmente quando eu recebi o seu convite, que assim como eu, é um advogado que tem tentado trilhar aí, crescer nessa área da advocacia, e para mim é muito importante participar desse projeto, que eu sei que também é um crescimento a seu favor. Então, o que eu puder fazer para estar do seu lado, para mim é muito importante. E faço das suas palavras as minhas. Vi que tem alguns colegas que estão aí na live, assistindo, viu o Odson, o Talma, a Ana Carla, que sempre nos acompanha, a Eslane, tem o Esdras, a Bia, muita gente, que eu só vi o pessoal comentando aí. É uma felicidade muito grande, né? Não só estar como dirigente de ordem, mas estar aqui também falando para toda a advocacia de uma forma técnica, né? Nós sabemos da dificuldade da advocacia no dia a dia, mas nós sabemos também que temos muito bons amigos dentro da nossa classe que nos ajudam com essas questões, com esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, hoje, participar do seu podcast foi muito importante para mim, foi muito enriquecedor, porque antes de vir aqui a gente sempre dá uma lida, dá uma reciclada, então é importante nós fazermos isso. Muitos erros que eu estava pesquisando, que eu vi, opa, eu tenho que me lembrar disso para não incidir nesse erro aqui. Então é um aprendizado de mão dupla. Me coloco à disposição para o podcast. Se precisar novamente, estou por aqui, pode me fazer o convite que eu venho sempre. Mas de coração, muito obrigada mesmo por ter me feito o convite e por ter aberto esse espaço de fala aqui. Presidente, muito obrigado pela sua presença. E claro, quero aproveitar aqui esse dia que é tão especial e que nós temos trabalhado com esse número 21, que um dia eu vou revelar por que nós escolhemos essa relação com o número 21. Mas aproveitando que hoje é o dia 21, nós fizemos o lançamento das nossas outras plataformas, né? Nós temos agora, esse mesmo programa vai estar disponível hoje mesmo lá no YouTube, na nossa página lá do YouTube do Juristoca, e também ele vai para o Spotify. Então, qualquer plataforma que as pessoas tenham acesso, terão o poder de conhecer, né, de adquirir, melhor dizendo, esse conhecimento tão rico e tão necessário. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Reiterando aqui o convite que toda terça-feira nós estamos aqui ao vivo às 21h21 para debater assuntos que pertencem e que são tão importantes à sociedade e, claro, à advocacia. Muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado mais uma vez, doutora, e até a próxima terça às 21h21. Até Obrigada. mais. Até mais.